a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 14. Semana passada a gente fez do 9 ao 13 e hoje, na continuidade, faremos do 14 ao 34. Vamos finalizar o capítulo 6. Todos encontraram? Vamos à leitura. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar completamente a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco mais de tempo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta ao dia, ou a cada dia, o seu próprio mal. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos pela tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Pai, na comunhão desta tarde, para que juntos, Senhor, possamos crescer e desenvolver aquilo que tu queres em nossas vidas. Tira de nós, Pai, todo impedimento,
todo atrapalho, que as coisas, Pai, que de alguma forma tentem atrapalhar a aula, sejam derribadas em nome de Jesus. E que a nossa mente e coração estejam cativos, Senhor, ao som da Tua voz. Dá-nos, Pai, o discernimento necessário para compreender a Tua vontade. Assim te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Sermão do Monte, temos visto o assunto parte a parte durante este trimestre. E separamos o texto lido agora em 3 partes. A primeira, referente ao perdão. Mas o perdão não foi visto na aula passada? Na aula da oração dominical do Pai Nosso? Sim, mas a gente viu de modo superficial. Hoje, porém, teremos uma abordagem mais profunda a respeito disso. Vamos também ver a questão do jejum, já que é para se fazer em secreto, para não mostrar que faz. É possível dizer aos outros que você está jejuando? É algo secreto? Como fazer o jejum? Se fazer, quais são os motivos que devemos usar? E, por fim, a solicitude da vida. São as nossas necessidades e preocupações diárias que muitas vezes têm nos acometido a inquietações. E estas inquietações, por vezes, têm tirado a paz e o sossego de muitos, inclusive cristãos. Sobre o perdão. O que é o perdão? O perdão é um sentimento? O perdão é uma decisão? É uma atitude? O que é que você pensa sobre o perdão? Ele é condicional? A Bíblia vai dizer que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Como funciona isso? Deus requer de nós uma atitude? Deus requer de nós um modo de agir? Como funciona para o cristão essa situação do perdão? Quem pode dizer que nunca foi magoado ou decepcionado por alguém, ferido por alguém, e que não carrega em seu peito talvez a mágoa, a tristeza, a decepção por alguém? Como perdoar? Precisamos entender que o perdão é algo complexo na vida de qualquer pessoa. Se não compreendermos as verdades por trás do perdão, iremos perdoar simplesmente de boca. E quando algo surge no caminhar da vida, alguém vai dizer assim: fulano está fazendo isso de novo. Bom, se é de novo, será que houve o primeiro perdão? Ou será que aquela culpa ainda ocupa em nosso pensamento, em nosso coração, espaço? Precisamos deliberar perdão entendendo que é uma decisão. Vamos conhecer algumas verdades que existem sobre nós, seres humanos limitados, e sobre o próprio Deus. Na aula passada a gente viu que Jesus nos apresentou aquele Deus onipotente, onipresente, onisciente, como nosso Pai. Precisamos trazer a figura de Deus eterno de longe para perto. E precisamos também nos portar e entender que somos filhos. Um texto interessante é o de João, no capítulo 5, no versículo 19. Vamos estar solicitando aos irmãos que façam algumas leituras. E para isso, a gente tem um microfone. Está com Emerson. Caso alguém queira participar, é só acenar com a mão. Emerson leva o microfone até você e você participa. João, no episódio do capítulo 5, no verso 19, diz assim: E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que ver o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Vemos uma verdade aplicada pelo próprio Jesus. Se Deus perdoa, como o Filho não vai perdoar? Se nós somos de fato filhos de Deus, lembra da oração?
Pai nosso. Jesus nos coloca como filhos do próprio Deus. Ele não é só o Pai de Jesus, ele também é o seu Pai. E precisamos aprender a conviver e a desenvolver em nós atitudes de filhos, filhos do Pai. Quem aqui pode se dizer que chegou ao conhecimento de Cristo, andou com Cristo, sem receber de Cristo o perdão da sua vida? Se nós fomos perdoados, a pergunta é: merecíamos esse perdão? Alguém pode bater no seu peito e dizer: eu sou merecedor do perdão que recebi. Por quê? Porque eu não peco mais. O mesmo João, escrevendo a primeira carta, diz que aquele que diz que não peca, se faz mentiroso e filho do diabo. Uma vez que nós comumente pecamos e falhamos, jogamos fora o perdão de Deus, somos de alguma forma desvinculados do seu sacrifício vicário. Ele foi na cruz e nos remiu, nos perdoou. Uma vez que continuamos a pecar, perdemos a oportunidade que Ele nos deu da reconciliação. Quando a gente pensa nessas perspectivas, a gente começa a observar que Deus, Ele alcança limites muito maiores do que o nosso próprio entendimento. Quando nos colocamos na condição de juiz e dizemos que alguém, por alguma atitude, não merece o perdão, estamos qualificando aquela pessoa como indesculpável. E uma vez que a sua falha, independente de qual tenha sido, não merece perdão, estamos dizendo, sem usar palavras, que a nossa justiça é perfeita. Nós julgamos com perfeição a situação de que alguém não merece ser perdoado. Será que nessa condição eu me coloco também na posição de que não preciso de perdão porque sou perfeito? Uma vez que eu digo que alguém não precisa ser perdoado e eu continuo falhando, como está esse perdão no entendimento sobre a minha vida? Muita gente diz assim: eu ainda não estou pronto ou pronta a perdoar tal atitude. Mas a pergunta é: se alguém vai se aprontar para deliberar perdão, esse alguém que causou o dano já seria possivelmente um merecedor do perdão. Perdão é algo imerecido, do mesmo modo que a graça. Quando somos perdoados, não somos porque merecemos, é porque a bondade dele, a benignidade dele, atinge patamares muito mais altos. Uma vez que nós precisamos que alguém se arrependa e peça o perdão para que seja perdoado, não houve perdão, houve um erro de conduta. Alguém que me fere, me machuca e me magoa e reconhece seu erro e vem a mim retratar a situação, não precisa mais de um perdão, precisa de uma recolocação no trilho. Houve um desvio de conduta, houve uma situação errada, mas ele reconheceu o erro, ou ela reconheceu o erro. O perdão ocorre quando a gente delibera para alguém que sequer tem consciência de que nos feriu. Quantas vezes, em palavras, temos ferido pessoas? Lembra da história de que uma palavra mal colocada é como uma pedra que atinge alguém? Então a gente talvez diga assim: nunca mais eu vou falar precipitadamente, nunca mais eu vou dizer tal coisa. Mas quando a gente menos se dá conta, a gente está colocado em uma situação de novo que falou demais e muitas vezes o que não devia. A pessoa foi atingida, foi machucada, foi ferida. Se ela espera que a gente reconduza o vagão da nossa vida ao trilho, vá a ela e peça perdão, será que ela está de fato perdoando ou está somente desculpando uma atitude da gente errada? Pedimos perdão dos nossos pecados, mas temos consciência
de que nem todos os pecados conseguimos enumerar. Será que Jesus vai perdoar apenas o que a gente lembra? O salmista Davi, escrevendo em seus salmos, disse assim: perdoa os pecados que estão ocultos a mim. Havia coisas que ele fazia que nem ele se dava conta. Quando a gente decide perdoar, a gente não está tirando de alguém o peso da culpa. A gente está tirando de nós o peso daquela condição de mágoa. Quando você tem uma diferença com qualquer pessoa, e você vai a um ambiente público, e aquela pessoa de repente chega, você se constrange, você se sente mal. Fulana já chegou, já está aqui. Fulano e fulana nem sequer se deu conta de que a presença dele está incomodando você. Porque esse peso não está sobre ele, está sobre você. Quando a gente decide perdoar, ele fez, machucou, mas isso não me fere mais. A presença de fulano ou ciclano vai ser insignificante, porque aquilo que ele fez não tem mais interferência sobre a sua vida. Pensem numa condição de cicatriz. Quem nunca levou um tombo, um corte, um machucado, e hoje carrega em seu corpo a marca de uma cicatriz? A cicatriz está lá, provando que algo aconteceu. Mas é algo que já foi cicatrizado. Algo que não tem mais poder de influência sobre a sua condição. Mas espera aí, irmãos. Eu tenho uma cicatriz que ocorreu quando manipulava, sei lá, fogo. Eu me queimei. Eu já me queimei com fogo? Já. Eu sei que machuca? Sei. Carrega uma cicatriz? Carrega. Então eu preciso ter cuidados quando houver necessidade, novamente, de manipular o fogo. Perdoar não quer dizer trazer para seu convívio novamente todas aquelas pessoas que de alguma forma te machucam. Mas é saber que essas pessoas que te machucam estão livres da sua consciência em relação ao pecado que cometeram. E como vai ser a minha relação com ela? Com cuidado e cautela. Ela não me fere mais, ela não me agride mais. Por quê? Porque eu não dou mais oportunidade para que aquilo aconteça. Eu tenho cautela a ponto de tratá-la com segurança. O fogo, a pedra, o vidro, seja qual for o objeto que nos machucou, a gente vai ter cuidado para manipular. Com pessoas é da mesma maneira. Quando isso ocorre de modo que possamos tratá-lo novamente com confiança, é ainda melhor. Mas quando não dá mais para ter essa relação de confiança, pelo menos há uma relação sem culpa. Há uma relação sem peso. Há uma relação que não há mais uma complicação. Então a pessoa chega, lhe cumprimenta, você retribui o cumprimento, aperta a mão se necessário, está no mesmo ambiente, mas não tem mais influência sobre o que fez ou deixou de fazer. Ela não é mais uma presença que difere, porque passou a ser algo resolvido. Quando precisamos em nós criar um sentimento para tal, nós é que ficamos amargurados, nós é que ficamos pesarosos e entristecidos. Imagina se você fosse ficar com raiva do fogão, porque certa vez esquentou uma panela e você queimou a mão. Já pensou se você ficasse com a raiva da faca, que cortando um material para o alimento, você se machucou? Você sabe que são materiais perigosos e que precisam de certo cuidado para manipular. Existem pessoas da mesma maneira. Quando deliberamos o perdão, dizemos ao Pai que exercemos graça, um favor que Ele não merece. E nisso estamos parecidos com o Pai. O filho faz o que vê o pai fazer. Se desenvolvemos em nós o desejo e a vontade, e claro que não é fácil, com a ajuda de Deus e a oração a gente pode tudo. Jesus disse em João 15, sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele, o que é que não podemos fazer? Você não está só. Lembra da história do jugo, da cangalha? Ele está ao seu lado e vai te dar forças para resolver todas as pendências, de você poder andar sem se constranger, com presença
que não deseja, porque será insignificante. Daqui a pouco a gente abre a condição para que você também fale. Na segunda parte do texto, que começa a partir do versículo 16, a gente vê a questão do jejum. E o que é o jejum? Jejum é a abstenção de alimentos. Mas eu posso fazer a abstenção apenas do chocolate, apenas da Coca-Cola, apenas de um determinado alimento. Você lembra que Daniel, ele se resguardou dos manjares do rei e comeu só verduras? Não, irmãos, isso não é jejum. Isso pode ser até um voto, isso pode ser até um propósito, mas isso não é jejum. Jejum é a abstenção total de alimentos. É colocar meu corpo à prova. É me separar daquilo que é o meu nutriente primordial para a manutenção da vida, em prol de consagrar a minha vida para estar mais perto daquilo que Deus espera que eu seja. Eu estou precisando resolver uma causa, irmãos. Tem uma causa na justiça e eu preciso dessa solução. Então, vou jejuar, vou fazer um propósito de oração para que essa causa seja resolvida. Isto não é, com toda certeza, um jejum prático. Isto é, apesar de não usar as palavras, uma barganha. Eu estou fazendo um sacrifício de tolo. Eu estou criando uma perspectiva de resposta. Eu vou jejuar, eu vou me martirizar, eu vou me submeter a um sofrimento. E se a resposta vem negativa? Será que Deus não cumpriu a parte dele no acordo? Ó Senhor, eu fiz a minha parte. Agora o Senhor tem que cumprir a sua. Será que quando eu coloco esse tipo de propósito, eu não estou colocando Deus como alguém subordinado a um cumprimento de algo? Estas coisas podem ser vistas como um voto, como um propósito, como algo entre você e Deus de modo particular. Senhor, eu preciso resolver a situação no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida pessoal. E vou me consagrar para que de alguma forma o Senhor me dê o escape e a direção necessária para resolver essas coisas. Tudo bem. Mas jejum é algo que eu preciso ter em prática como devocional entre eu e Deus. Para que serve o jejum? De modo prático, para vencer situações. Vocês lembram do que Jesus falou na oração de Getsêmani? Orai e vigiai para que não venham a ser tentados, pegos de surpresa. Falamos na aula passada que a tentação nunca será homogênea a todo mundo. Alguma pessoa é tentada numa particularidade, outro em outra. Muitas vezes a tentação que está sobre você não vai estar sobre mim. E a que está sobre mim não estará sobre você. Porque cada um é tentado em suas próprias concupiscências, ou fraquezas, ou debilidades espirituais. Então você é muito forte em tal e em tal área. Mas em áreas específicas, você não é tão forte. Em que isso me ajuda o jejum? Quando estamos jejuando, nosso corpo passa por um processo de decadência. E um corpo fragilizado dá a perspectiva primária de clamar pela necessidade principal, que é o alimento. Jesus, quando estava em jejum, foi levado pelo Espírito Santo a ter um encontro com o diabo. Lucas registra isso. Na primeira situação, o diabo lhe oferece comida. Por quê? Porque o texto diz que Jesus teve fome. Se o meu corpo não é submetido a ter fome, a ter a necessidade, será que eu estou de fato jejuando? Uma vez que eu tenho fome, as minhas células começam a clamar por aquilo que o corpo precisa. Então, eu sou fraco na área de bebida, de promiscuidade, de jogos. E alguém vai me chamar assim: olha, tem uma mesinha ali de baralho, a gente vai passar a noite jogando, vamos lá. Mas a fraqueza do meu corpo não dá estrutura suficiente para que eu vire a noite em uma mesa de jogos. Então eu estarei mais forte para dizer não, porque o meu corpo clama primeiramente
pela necessidade principal, que é o alimento. Se é da área de, sei lá, de promiscuidade, e alguém diz assim, tem um convite assim, assim, a fraqueza do meu corpo exposto a um jejum vai possivelmente me dar mais bases de dizer não. Então, há algumas coisas que a minha vida espiritual precisa ser preparada. Se na parte física o jejum já nos oferece resposta rápida para tentações, você imagine a consequência das coisas espirituais que estão sendo acrescentadas naquelas situações. Então, a primeira vez que você pratica um jejum, tenha cuidado, observe a sua saúde, veja a condição que você tem e o que você pode fazer. Comece talvez tirando uma das refeições principais. Olha, hoje eu não vou almoçar. Mas espera aí. Então, se é para ficar um tempo sem me alimentar, eu posso aproveitar a marcação do exame de sangue. Olha, eu preciso fazer 12 horas de jejum para fazer o exame de sangue. Então, Senhor, aproveitando a ocasião, não vale, gente. Não vale, tem que ser algo entre você e Deus com um propósito exclusivo. Eu vou jejuar agora de 7 da noite até 7 da manhã. Você vai estar dormindo, filho. Não vale. Se você tem que sentir fome, você tem que sentir um impacto físico, tem que ser algo com propósito. Você acordou de manhã, acordou, vai fazer o de jejum? Vai. Na oração você diz assim, hoje não. Hoje eu vou segurar. Hoje eu vou ter uma situação para enfrentar e eu preciso estar fortalecido. Não como. Aí alguém que mora com você, sua família, vai comer. E você vai sentir o cheiro. E você vai ser convidado pelo cheiro a querer comer. Mas você tem um propósito. Não, eu não quero. E alguém vai dizer assim, não vai tomar café? Lembra da história do jejum secreto? Se eu disser, vai quebrar o encanto. Não. Gente, eu estou no propósito de oração e jejum. Eu não vou tomar café hoje não. Ah, tá certo. Chegou a hora do almoço. Você, no ambiente que estiver, vai ser convidado pela sua narina a ter a vontade de almoçar. Se você não fizer nada em casa e estiver sozinho, o vizinho vai cozinhar e você vai sentir o cheiro. Já almoçasse, fulano? Não. Vai almoçar? Não, eu estou no propósito de jejum e oração. Isso não quebra aquele ato que você está fazendo para Deus. As pessoas vão saber que você está jejuando e vão respeitar o que você está fazendo. Passado aquele momento, ora, agradece, entrega aquela consagração a Deus. E amanhã, irmãos, se é um propósito de luta espiritual, se você precisa de libertação de alguma área, faz de novo. Eu não consigo fazer todo dia. Faz de 2 em 2 dias, faz uma vez por semana, até que você tenha o hábito e a condição de fazer como propósito ativo na sua vida. Jejum e oração era algo que Jesus não precisaria fazer. Mas como filho, ele nos mostrou o comportamento que um filho deve ter. Eu, particularmente em minha vida, por muito tempo achei que o jejum era desnecessário. Porque Jesus, em Marcos 12:20, diz assim, olha, não é preciso, porque o noivo está com ele. Haverá um momento que o noivo será tirado, e eles vão fazer. Ele nos prometeu que estaria conosco, e uma vez que ele está conosco, eu cria na minha vida que não precisava fazer tais consagrações de jejum. Porém, na vida prática cristã, a gente vai se encontrando com as nossas fraquezas. E muitas vezes dizemos, o velho homem quer se levantar. Não, meu irmão, tu não matou ele completamente ainda. Tu precisa de uma prática que tu consiga matar o velho homem, a ponto de ser uma nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo, Deus dá a você e a mim oportunidades de estar em Cristo. Se nossa natureza ainda não está subordinada ao nosso espírito, nós precisamos criar estratégias para controlar a nossa natureza. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que essa é uma luta constante, que não terá fim. A carne milita contra o espírito. Nós precisamos desenvolver métodos eficazes de dizer à carne que ela está subordinada ao espírito. Quantas vezes nos acordamos de madrugada para orar, ou seja lá para que for, e achamos em nosso íntimo que aquilo é um acaso, que
eu vou voltar a dormir. Não, não é bem assim. Eu tenho que sair cedo, eu tenho que fazer as coisas e tal. No jejum é a mesma coisa. Você vai criar uma prática de jejum com custos. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar jejuando. E muitas vezes você vai estar jejuando. E sem o conhecimento da prática, você vai falhar durante o jejum. Você está jejuando e de repente você quebra, comeu alguma coisa. Eita, eu estava jejuando. Por quê? Porque você soltou o link. Quando você está linkado com o propósito, você começa o jejum em consagração e você se perdura durante todo o tempo na mesma consagração. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade e em casa. Você vai estar fazendo aquele jejum, mas ligado no céu. Lembra que eu falei do sinal do Wi-Fi? Que quando a gente sai de casa, vai andando e a gente perde o sinal do Wi-Fi? O sinal com Deus não tem como você perder. Você pode ir aonde for. É um Wi-Fi contínuo. Você não perde esse sinal de link. Uma vez que você faz o propósito e a consagração, você não está só. Ele está contigo. Ele te acompanha. O jejum serve para quê, irmãos, então? Para me dar mais possibilidades de intimidade com o Senhor. Jesus jejuou. Moisés jejuou. Pedro, Paulo, Davi, reis jejuaram. E você? E eu? Precisamos nos abster daquilo que nos dá segurança para entender que a nossa segurança não vem das coisas, mas de Deus, que é o nosso Pai. Através de algumas consagrações e práticas, você vai perceber que a tua intimidade com o Senhor vai aflorar de modo esplêndido. No terceiro ponto, hoje eu estou dando uma correrinha a mais para poder a gente usar o tempo. Microfone, Ti. Cada um, Ti. Pergunta no microfone porque as pessoas que estão em casa talvez queiram saber. Tem um tempo determinado ou é individual esse tempo? Vê só, algumas pessoas são acometidas de enfermidade, exemplo, diabetes. E tem que comer pelo menos de 3 em 3 horas. E talvez seja risco para a sua saúde e vida se colocar em um período longo. Então, para pessoas, individualmente, cada uma tem um tempo. Então, alguém que passa 2 horas, talvez, sem beliscar, sem comer alguma coisa, já seja muito tempo a ponto dela passar mal, dela sentir essa necessidade. Há outras pessoas que podem passar o dia todo e sequer sentir que está com fome. Então, vai depender muito das pessoas e do costume das práticas, da continuidade. Você faz um propósito, você apresenta a Deus alguma fraqueza que você tem. E você quer lutar contra aquilo e você quer se aproximar mais de Deus. Pedro, quando jejuava, subiu ao terraço e teve fome, e orando, esperando que a comida estivesse pronta, conseguiu ouvir a voz de Deus. Olha, o lençol baixava e subia, baixava e subia. Paulo caiu com o rosto em terra quando viu, na luminosidade do dia, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo entrou na casa de Ananias, ficou lá por 3 dias e 3 noites, não comeu. E conseguiu ouvir a voz de Deus dizendo: olha, vem alguém, porá as mãos sobre ti e te libertará desse olho prejudicado. Jesus, por muitas vezes, jejuou. E uma específica foi 40 dias. Mas espera aí, irmãos. Jesus não disse que teve sede. Teve só fome. Então, eu digo o meu caso. Já falei isso outras vezes, mas falo de novo. A minha glicemia é baixa. Quando eu passo algum período de tempo sem me alimentar de nada, eu tenho tontura, suor frio e náusea. E o que é que precisa fazer? Para que não haja uma hipoglicemia, para que minha glicose não caia muito e não tenha diabetes, eu tomo um cafezinho com açúcar, um cafezinho com leite. Vou tomando água, porque o corpo precisa de hidratação. Imagina um paciente no hospital que está sem comer. Ele está ligado na sua veia uma mangueirinha de soro e a hidratação do seu corpo sustém aquela vida, às vezes por dias. Então, o alimento sólido, na ausência dele, não pode te matar, desde que você se hidrate, desde que você esteja hidratado. Se a glicose tem dificuldade, procura ver o melhor meio para que você faça. Você vai ter fome, o estômago vai corroer, vai doer, tudinho.
mas é no propósito, é em algo maior. A gente está deixando algo bom por algo ainda melhor, que é estar próximo de Deus. Então, cada um tem um modo. E Deus vai te dar a estratégia para fazer da melhor forma possível. Lembrando que jejum é de alimentos. Algumas coisas que a gente faz, tipo, vou deixar de comer chocolate ou de Coca-Cola, já é um princípio, mas não é jejum. São votos, são propósitos. Jejum é, de fato, alimentos. O terceiro ponto, na verdade, solicitude da vida. São as decadências da alma humana, em todas as áreas. O que seria isso? A Bíblia vai nos dizer que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Parece impossível, irmão, porque por vezes as circunstâncias criam meios de tentar tirar o nosso sono, o nosso sossego. Seja na área de saúde, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área da provisão. As circunstâncias ocorrem e muitas vezes têm roubado o sono dos crentes. Alguém que está enfermo, alguém que está desempregado, alguém que está angustiado, perde o sono, porque a angústia vamos dizer assim, é o ápice de uma situação. Então, o que Jesus está dizendo é que a gente não pode sequer acrescentar um côvado, um tempo, uma mínima distância ao nosso curso da vida. Alguém morreu e só tinha 20 anos. Ou alguém morreu já com 80, com 90. Se alguém que morreu com 20 tivesse se cuidado melhor, tivesse feito isso, aquilo, teria vivido mais. É algo que a gente diz e ouve. Mas será que de fato poderíamos fazer algo para acrescentar tempo à nossa vida? Vamos criar hábitos bons. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, mas até o dia que Deus permite. O fôlego de vida, quem nos dá é Deus. Não há matemática que prove que alguma coisa que a gente faça possa nos dar anos a mais de vida. Mas fulano estava tão bem, passou mal e de repente chegou o tempo, santo. Deus dá e Deus requer. Quando a gente entende que não podemos fazer nada, precisamos de alguma forma criar aspectos para o tempo que nos é dado ser um tempo de qualidade. Então, a ansiedade nos rouba essa qualidade. A ansiedade faz desse tempo que a gente tem um tempo sofrido. Porque nós nos angustiamos pelo que havemos de comer e de beber. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz que a gente deve cuidar dos nossos. E se a gente não faz, somos os piores miseráveis. Então, não é cruzar os braços e ficar em casa e dizer assim, Deus proverá. Não. Ele disse que a gente conquistaria o pão com o suor do nosso rosto. A gente precisa lutar. A gente precisa enfrentar situações. Mas sabendo que não é na força do nosso braço. Que tudo, a todos, quem dá é o Senhor. Ele abre as portas aonde a gente menos espera. Quando as portas são abertas, irmãos, e a gente consegue trilhar um caminho de mais sossego, glória a Deus por isso. Porém, Jesus nos adverte, não ajunteis, porque isso possivelmente vai tirar de Deus a posição de preeminência. Uma vez que nós estamos assentados em algo que nos conforta e nos dá segurança, qual será a nossa necessidade? Nós estamos abastecidos a tal ponto de muitas vezes nos esquecer do provedor. É comum a gente perceber isso nos cultos de oração. Chega pessoas quebrantadas, chorando, se humilhando, pedindo oportunidade de emprego. Arruma um emprego, a pessoa deixa de cultuar. Agora não tem mais tempo. Muitas vezes nós agimos assim. E precisamos entender que não é a força do nosso braço que nos vai dar a condição, mas é o Deus que provê todas as coisas. Se a gente tem de alguma forma uma segurança hoje, lembra, só tem porque Deus permitiu. Ao acordar todos os dias,
o simples fato de abrir os olhos é a misericórdia do Senhor sendo derramada mais um dia para que a gente viva. Por melhor emprego, casa, carro, vida que você tenha, se chegar o dia dele fechar a torneira do fôlego de vida, você pode usufruir alguma coisa disso? Então tudo que a gente tem porque Ele deu. Então precisamos colocar em nossa vida a prática de saber sempre que precisamos dele em primeiro lugar. Buscar em primeiro o quê? O reino e a justiça. Se você já tem, glória a Deus, mas se não tem, Ele proverá. Porque quanto vale mais a sua vida do que uma ave ou do que uma planta? Ele vai levantar mantenedores, Ele vai levantar ocasiões, Ele vai levantar portas de emprego, Ele vai levantar situações para que você possa ser o mantenedor da sua casa. Entenda, amanhã eu tenho uma conta de luz para pagar. Ah, meu Deus, se o senhor voltasse hoje, eu não precisava pagar a CELP. Calma, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a saída. O mal de amanhã não pode tirar o meu sono e a qualidade da minha vida hoje. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Por quê? Porque a cada dia basta o seu mal. Qual é a dificuldade que você tem hoje? Luta com ela, somente. E a de amanhã? Amanhã Deus proverá. Ele tem cuidado de nós. Eu fiz um resumo daquilo que a gente vai tratar hoje e abri um espaço de quase 17 minutos para que a gente pudesse haver interação melhor sobre os temas: perdão, jejum e solicitude. E a oportunidade está franqueada a você que quer nos ajudar e participar da aula. Faz um sinal com a mão e Emerson vai estar indo até você. Mas precisa do microfone porque quem está em casa precisa ouvir, César. Estamos usando o sistema de som hoje porque os jovens estão em retiro e ali está sem a classe. Eu quero só fazer um comentário. Eu pensava que o jejum só podia ser feito na parte da manhã. E quem jejua mais de um dia? Faz o quê? De meio-dia fecha o jejum? Não, mas porque quem jejua mais de um dia faz o dia todo. Mas eu pensava assim, que se eu fosse fazer, só podia fazer na parte da manhã. Porque na parte da tarde, pronto, eu vou fazer de meio-dia. Aí eu já tinha tomado café. Eu pensava que não servia. É entre você e Deus. Agora eu sei. Eu tenho duas perguntas. Só para dar uma lembrança. O jejum, como é que é feito o jejum? Por exemplo, de manhã, é orar e louvar, não é isso? De manhã. Mas o jejum, pergunta sobre o jejum. A senhora consagrou aquele ato, aí fez o jejum. Então, por uma causa. O jejum, aí eu faço o jejum por uma causa que eu tenho. Por exemplo, que eu tomo remédio para depressão, aí de vez em quando eu faço essa consagração. Mas eu queria ter a certeza, orar em espírito e louvar em espírito, porque eu moro sozinha. Como é que eu faço? Uma vez que a senhora apresenta a Deus a sua necessidade, é Deus quem vai dar a resposta. Se a senhora quer orar e louvar, pode fazer inclusive o dia todo. Não há uma regra, não há um modo estabelecido para que todos façam igual. É como na oração. E quanto tempo assim de jejum? Só faça aquilo que Deus permitir e que a senhora conseguir. Não faça algo, principalmente se a senhora mora só, que vale colocar em risco. Porque uma vez que a senhora passe mal estando sozinha, quem vai perceber que a senhora passou mal? Ninguém, porque meu irmão mora em cima, o inquilino mora do lado. Ninguém. Faça o que lhe der segurança. Faça entre a senhora e Deus. Não precisa ser igual ao irmão ou à irmã. Cada pessoa tem seu modo de consagração. Eu digo assim porque eu tenho depois que meus pais cumpriu a missão, né? Jesus levou. Eu deixei Jesus porque eu não aceitava o luto. Eu achava que Deus tinha levado meus pais e aí eu estava sozinha, porque meus irmãos são casados, têm filho. Aí eu deixei o Senhor. Agora, acho que vai fazer 2 anos, eu acho, que eu aceitei a Jesus, porque eu tinha luto. Eu não aceitava a morte dos meus pais. Aí quando eu aceitei a Jesus, aquilo foi me acalmando, entendeu? Aí eu queria saber assim, eu faço mais consagração porque eu tenho transtorno de ansiedade depressivo.
Aí eu faço mais a consagração por isso. A consagração é algo imprescindível, mas a senhora entenda, principalmente a questão da solicitude. Esse transtorno cria na senhora essa ansiedade. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, lançai sobre ele, sobre Cristo, Isso. todas, não são algumas, todas as vossas ansiedades. Então, o que tiver de alguma forma tirando a sua paz, tirando a sua Eu fico muito tranquilidade, depressiva. converse com Cristo. Em oração, a senhora é filha e ele é o pai. A senhora tem liberdade de dizer a ele tudo em oração que lhe incomoda. E ele, como diz na palavra, trará para o seu coração uma paz que sobressaia todas essas ansiedades. Aí, às vezes, a ansiedade é tão grande que nem o remédio não faz efeito. Bote em prática esse costume diariamente. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ao ponto que a senhora vai chegar em um determinado tempo, sabendo que não está só, que pode confiar. Isso vai ser melhor. Mais alguém? Perdão, jejum, solicitude. Vamos lá, gente. Aula de vocês. Emerson, considerações? Vamos lá pontuar em alguma coisa? Eu fiz uma separação aqui. No começo da aula, você leu o texto todo? Sim. Eu fiz uma separação sobre jejuns e votos. Já que deu uma pausa de perguntas, vamos ler alguns textos. Eu peço a ajuda de 3 voluntários que possam nos ajudar nessas leituras. Vai precisar usar o microfone? Pode. A pergunta que ela fez é porque é mais fácil perdoar. Vou perguntar aqui, Emerson. Aí eu vou lá e peço perdão. Se ele não aceitou, fica com Deus. Algumas vezes ela está dizendo que é mais fácil perdoar quem ama do que a quem não ama tanto. Porque o amor não é correspondido. Jesus vai dizer que assim fazem todos aqueles que não têm Cristo. Por quê? Porque amam a quem vos amam. Mas ele na aula passada nos ensinou a amar quem não nos ama. Orar por quem não nos ama. Inclusive ele deu o nome de inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Bom, vamos lá, irmã, vamos continuar a aula. 1 Coríntios 10, 31 diz que todas as coisas, tudo que a gente faça, seja para a glória de Deus. Quer comamos, bebamos ou qualquer outra atitude. Isto é consagração diária. Imagina que você acordou de manhã e você vai trabalhar. Então, o caminho que você vai trilhar até o trabalho deve glorificar a Deus. Aonde você vai parar, com quem você vai falar, deve glorificar a Deus. O seu dia, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, deve glorificar a Deus. Então, isso é um compromisso que a gente deve ter diário conosco, por causa de Deus. Em Mateus 5,37, dá um conselho que a gente foi visto na aula passada, que a gente deve cumprir todos os nossos votos, todos os nossos compromissos. Por quê? Porque a palavra do cristão seja sim quando sim e não quando não. Então, se a gente diz algo, Senhor, eu estarei levantando todo dia às 5 da manhã para orar. Olha, você fez um voto, você apresentou a Deus uma condição, mas vai ter algum dia na semana que você não vai conseguir acordar, ou você vai estar ocupado. E aí? Você quebrou um voto com o Senhor? Você disse com a sua boca que faria tal coisa, mas aí você quebrou. Você não conseguiu fazer. Como viver com essa culpa? Lembra que a gente viu na semana passada que a gente não pode dizer que a gente vai fazer alguma coisa quando não está na nossa dependência? Eu vou chegar de 7 horas, irmão, mas aí peguei um engarrafamento, o pneu furou, faltou combustível, uma coisa aconteceu e eu não cheguei. Eu faltei com a minha palavra. É melhor a gente dizer assim: se o Senhor permitir, eu estarei todos os dias de tal hora fazendo oração.
Porque vai haver algum dia, por algum motivo, que você não vai conseguir cumprir. Então, seja sim quando sim, não quando não. Então, ao invés de empenhar a sua palavra, você condiciona a ocasiões que possam ocorrer. Eu vou estar fazendo uma campanha pessoal de jejum, mas tem algum dia, em algum momento, que eu vou esquecer e vou comer. E aí? Então, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque, segundo o que diz a primeira carta de João, nós temos um advogado fiel. Reconheçamos a nossa limitação. Não se coloque numa posição de super crente, de alguém que pode mais do que os outros, porque nós somos limitados. Quanto ao perdão, vamos ter dificuldades, mas precisa ser em nós uma atitude, uma decisão. Quanto ao jejum, por vezes vamos ter dificuldades. E quanto às ansiedades que a vida vai provocar, por vezes vamos ser pegos de surpresa com algo que vai nos tirar o sono e a paz. Mas dependemos dele, confia nele, descansa nele, entrega a ele e não para, continua. Hoje não deu certo, amanhã tem um novo dia. Amanhã eu tento de novo. De repente não deu certo, continua, insiste. Vai haver uma nova oportunidade. O jejum que eu falei sobre a questão de abstenção de alimentos é algo sério. Busca segurança para que você possa fazer com sua saúde bem. Sócio, o jejum, durante o jejum, café da manhã, por exemplo, pode tomar água no intervalo, não se abster do café, mas pode tomar água? Pode, né? Sim. Você veja uma coisa, pensei que não podia, algumas pessoas são mais extremistas e fazem assim, jejum total de líquidos e alimentos. Pode fazer assim? Pode. Você tem condições de fazer assim? Faça. Nas demais situações, a gente aconselha que pelo menos se hidrate. Por quê? Porque a desidratação é uma coisa séria. Um corpo desidratado pode levar à falência física muito mais rápido. Então você está com fome, você vai sentir aquela agonia no estômago, aquela dor no estômago, mas você está hidratado. E isso te dá uma segurança. Isso te dá uma condição de você continuar o jejum sem riscos extremos. Não força o teu corpo mais do que você suporta. Cada um sabe do seu limite. Parei o jejum. Eu de repente consegui fazer, 3 dias de jejum. É possível? Sim, é possível. Parei o jejum. Vou comer agora uma feijoada? Não. Com calma. Faz um de jejum, um pouquinho de coisa, vai aos poucos, recolocando alimentos. Nosso evangelista, André. Paz do Senhor, irmãos. A maioria das dúvidas é muito relacionada sobre ao que comer e o que fazer no momento do jejum. E o jejum é um período de abstinência de comida para enfraquecimento e domínio do corpo, para que a mente busque a Deus. Então, o que importa muito mais do que o que você vai comer ou por quanto tempo é o que você faz com a sua mente naquele período. O profeta Isaías, ele tem um texto que ele diz assim: porventura não jejuais para contendas ou para rixas. E ele começa a dizer que esse não é o jejum que Deus recebe. Então, é um momento de consagração ao Senhor, de busca a Deus. Mesmo que você esteja na sua casa ou mesmo que você esteja no seu trabalho, a sua mente tem que estar voltada para Deus. E a gente precisa lembrar também que o nosso corpo, ele é semelhante a uma máquina. Então, se você condiciona o seu corpo, com o passar do tempo, ele vai se adaptando à nova realidade. Então, você pode optar pelo jejum gradativo. No primeiro dia, você jejua 3 horas, consagra aquele período ao Senhor. No segundo dia, você bota 1 hora a mais. Em outro momento, você vai aumentando para que o seu corpo não saia de um momento em que você está comendo sempre para um momento em que você vai deixar de comer muito rápido. Porque isso vai gerar mal-estar, o seu corpo não vai aguentar fisicamente.
Então, é ideal que a gente tenha esse período como um período em que a nossa mente está voltada para Deus e que nós estamos aos poucos condicionando o nosso corpo. Em um período, momento, você faz só com líquido. Em outro momento, você retira o líquido e vai condicionando o seu corpo para que ele resista mais àquele período. E lembre-se, jejum é a aflição da alma. Então, em um determinado momento, a gente vai realmente sentir fome, o corpo vai padecer, mas quando a gente domina a carne a esse ponto de tirar a comida, o nosso espírito e a nossa mente têm um foco maior nas coisas de Deus. E esse é o propósito do jejum. Aleluia. Enfatizando esse texto de Isaías, está relacionado naquilo que a gente preparou, ele é um link direto com o que Tiago diz. Isaías diz que o jejum que ele quer, o Deus quer, é que a gente solte as amarras do cativo, que a gente de alguma forma favoreça aqueles que estão necessitados. Tiago, ele nesse link, ele diz assim: o teu irmão vem a você e diz que tem necessidades, e você despede ele dizendo, eu vou orar, quando você pode de alguma forma alcançar aquilo que ele precisa. Você está fazendo para Deus uma atitude maior em comparação ao jejum. Você está sacrificando e mortificando seu corpo, como bem falou o nosso evangelista, para buscar a Deus. Quando você está pronto já, você será um bom mordomo em todas as situações. Então, no perdão, irmãos, eu não estou pronto para perdoar. Algo em mim está errado. Eu preciso me preparar para perdoar. Vai chegar um momento de consagrações e de continuidade, de prática com Cristo, que vai ser muito mais fácil de liberar perdão. Você vai ver pessoas na caminhada cristã que conseguem viver situações de extremo, que você diz, fulano é besta, se fosse eu não perdoava. Mas espera aí, fulano ele está num nível muito maior com Cristo, ele consegue deliberar um perdão daquela situação sem causar nenhum dano a ele. Nós precisamos alcançar esse tipo de maturidade. No jejum, você vai ver o que André disse. Nosso corpo é condicionado. Eu não faço, não consigo. Mas você tentou condicionar seu corpo? André até colocou 1 hora a mais. Eu seria até mais tímido para dizer assim, aumenta 10 minutos que seja por dia. É igual a prática de oração. Se você não tem costume de orar, e você ora 5 minutos e faltam palavras, bota em prática, faz amanhã e faz depois. E quando você menos esperar, você vai estar se deleitando em oração um tempo muito maior. Porque você vai criando relacionamento. No jejum é a mesma coisa. Bota em prática a vida devocional. Aqui a gente está reunido, é um culto público. Mas cada um de nós vai para casa e muitas vezes expressamos a fala dizendo assim, acabou o culto. Não acaba o culto quando se tem um amém. O nosso culto continua, é um culto racional. A nossa vida, ela é um culto. O culto começa quando a gente acorda e termina quando a gente dorme. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. A gente faz a oração final quando a gente vai dormir, porque nossa vida durante o dia deve ser um culto. Tudo seja para a glória de Deus. Até isso que quer falar, Emerson. Então, põe em prática a tua vida devocional. Alimenta o teu espírito. E aos poucos você vai perceber que o teu espírito é muito mais forte do que aquilo que hoje de alguma forma tenta nos dominar. Pode falar, Tessio. A paz do Senhor a todos. Amém. Nós somos seres tricotômicos, que tem uma alma, corpo e espírito. E tudo aquilo que a terra oferece ao nosso corpo, toda a substância que ela compõe e o nosso corpo precisa, o que é o jejum? A gente se abstém daquilo que a terra nos oferece, né? Para que possamos se desligar um pouco da terra, para que possamos dar mais atenção às coisas dos céus, é o que a alma e o espírito precisa, tá? Então, o jejum é nada mais nada menos, assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, que se abstemos um pouco da terra, né, e damos um pouco de ênfase naquele período às coisas que o céu nos oferece. Bom, é interessante a gente pensar que jejum
e voto são coisas diferentes. Então, nos abster da terra, em condição geral, tem muitas coisas. Tem gente querendo fazer jejum de televisão, tem gente querendo fazer jejum de internet, tem gente querendo fazer jejum de rede social. Isso não é jejum, isso é voto. E isso tem roubado o tempo de muita gente. As pessoas dizem, eu não tenho tempo de orar. Mas se você observar, a pessoa passou 2 horas no Instagram. Eu não tenho tempo disso. Mas passa quanto tempo conversando online? Então, não são jejuns, são votos. E desligar da terra, quanto mais você consegue desligar da terra, não sendo alguém alienado, mas naquilo que lhe é permitido ligar no céu, liga. Muitas vezes, para ligar no céu, você não precisa desligar da terra, não. Jesus disse, olha, tudo que você orar ao Pai ligando ao céu vai estar ligado. Consagra a tua casa, o ambiente que você vive. Aquela sala, com aquela televisão, tem sido um palco apenas de coisas que te afastam de Deus. Consagra aquele lugar, que seja um ambiente onde Deus esteja presente à vontade. Consagra todos os aspectos da tua vida. Aos poucos você vai ver que você não precisa desligar a terra para ligar o céu, não. O céu vai estar ligado em você, aonde quer que você esteja. Tudo consagrarei. Tem uma música que diz isso? O teu carro, a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade, a tua família, tudo você pode colocar nas mãos do Senhor. Emerson. Amém. Deus abençoe nosso irmão Sóstenes, nosso professor. Na semana que vem nós vamos começar o capítulo 7, o último capítulo do Sermão da Montanha. Faltam apenas 29 versículos para a gente terminar, portanto, vamos passar o mês inteiro, né? Que vem falando sobre o capítulo 7 do livro de Mateus. Então você em casa estude do versículo 1 até o versículo 12, leia todo o sermão, ou pelo menos todo o capítulo 7, e do versículo 1 ao versículo 12 estude, porque aí você já chega aqui na sala de aula com uma iniciação interessante sobre esses versículos. Amém? É para orar? Pode orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esta aula, pela vida do nosso professor Sóstenes. Que a Tua bênção continue sobre a vida do Teu servo, Pai, e que ele sempre seja essa pessoa dedicada à Tua obra, aos estudos, a fim de que possa, Deus amado, nos comunicar a Tua palavra. Deus Altíssimo, eu Te apresento cada aluno que está presente aqui nesta noite. Apresento, Pai amado, também os que estão em casa, mas que estão acompanhando ou que depois vão assistir essa aula. Que o Senhor sempre nos toque e nos encaminhe para as Tuas verdades, a fim de que nós sejamos mais maduros em Ti a cada dia. Te pedimos, Senhor, que Tu continues conosco, que nos dê um culto abençoado para a glória do Teu nome. Amém.